Sacrifiquei tudo pelo meu marido e fui abandonada sozinha com nossa filha nos braços. Meu nome é Caroline e esta é a história de como eu aprendi que o amor verdadeiro nunca deveria custar a sua própria alma. Quando conheci Henrique, eu tinha 25 anos e acabara de ser promovida a gerente administrativa em uma empresa de logística aqui em Rio Verde, Goiás. Era uma sexta-feira de março, num happy hour que minha amiga Juliana insistiu para eu ir. Eu estava exausta, mas ela praticamente me arrastou para o bar do Alemão, na Avenida Presidente Vargas. Henrique estava encostado no balcão, cerveja na mão, sorriso fácil, cabelo escuro um pouco bagunçado, olhos castanhos que pareciam sinceros demais para este mundo. Quando nossos olhares se cruzaram, senti aquele clichê que a gente vê em filme. O estômago apertou, o coração acelerou. Ele se aproximou com uma confiança que não era arrogante, apenas natural. Você tem jeito de quem está aqui, obrigada, ele disse sorrindo de lado. Eu ri. Era verdade. Minha amiga acha que eu trabalho demais. E acha. Henrique inclinou a cabeça, como se realmente quisesse saber. Conversamos por horas. Ele era vendedor, trabalhava com peças automotivas, tinha planos de abrir o próprio negócio, falava com paixão sobre o futuro, sobre construir algo sólido. Eu me vi refletida naqueles sonhos. Também queria construir, também queria crescer. Parecia que finalmente havia encontrado alguém que caminharia ao meu lado, não à minha frente ou atrás. 6 meses depois, estávamos casados. A cerimônia foi simples, na igreja matriz, com apenas familiares e amigos próximos. Minha mãe chorou o tempo todo. Meu pai apertou a mão de Henrique e disse: "Cuida bem da minha filha." Henrique prometeu que cuidaria, e eu acreditei. Deus, como eu acreditei. No começo, foi tudo o que eu imaginei. Henrique era atencioso, me esperava acordado quando eu chegava tarde do trabalho, fazia café da manhã nos fins de semana. Quando descobrimos que eu estava grávida, ele chorou de alegria. Colocou a mão na minha barriga ainda lisa e sussurrou: "Vamos ser uma família de verdade." Clara nasceu num amanhecer de novembro, pequenininha, com os olhos enormes do pai e meu nariz arrebitado. Segurei aquela vida minúscula nos braços e senti que tudo fazia sentido. O cansaço, os medos, as incertezas, tudo valia a pena por aquele momento. Mas a vida tem um jeito cruel de virar do avesso quando você menos espera. 2 anos depois, Henrique começou a reclamar de dores abdominais. No início, ignoramos. Depois, as dores pioraram. Ele ficava amarelado, cansado, sem apetite. Quando finalmente o arrastei ao médico, o diagnóstico veio como um soco no estômago. Cirrose hepática avançada. Não era bebida. Henrique bebia socialmente, nada excessivo. Era uma condição genética que ninguém sabia que existia. O tratamento seria longo e caro. Nosso plano de saúde básico cobria pouco. Os médicos recomendaram um especialista em Goiânia. Consultas semanais, medicamentos importados. Os números subiam como água em enchente. Olhei para Clara, que brincava inocente no chão da sala com seus bloquinhos de montar, e tomei uma decisão. "A gente vai conseguir", disse a Henrique, segurando sua mão fria. "Eu prometo." Saquei minhas economias. Todo centavo que juntei durante anos para reformar nossa casa, para viajar, para investir no futuro. Vendi meu carro, um Civic que eu amava, e tinha comprado com meu próprio suor. Passei a pegar ônibus todos os dias, acordando 1 hora mais cedo. Pedi dinheiro emprestado para minha irmã, para meu pai, para colegas de trabalho. Trabalhava durante o dia, cuidava de Clara à noite, e aos fins de semana levava Henrique para as consultas em Goiânia. Eram 125 quilômetros de ida e volta, num carro emprestado que meu cunhado me cedia por pena. Eu estava exausta, meu corpo doía, minha mente estava em frangalhos. Mas quando olhava para Henrique deitado na cama do hospital, magro e frágil, eu pensava: é por nossa família, é pelo nosso futuro. Nunca imaginei que esse futuro não incluiria ele ao meu lado. 6 meses de tratamento, 6 meses de sacrifício. E, finalmente, a alta médica. O médico disse que Henrique precisaria manter os cuidados, mas o pior havia passado. Saí daquele consultório com um alívio tão grande que cheguei a chorar no elevador. Mas quando cheguei em casa naquela noite, a casa estava vazia. As roupas dele, sumidas. A escova de dente, o chinelo, os documentos, tudo. Só havia uma mensagem no WhatsApp.
Desculpa, eu não consigo mais. Os primeiros dias após o desaparecimento de Henrique foram um borrão de choque e negação. Eu acordava de madrugada, o coração disparado, esperando ouvir a chave na fechadura. Checava o celular obsessivamente, esperando uma mensagem dizendo que tudo tinha sido um erro, um mal-entendido, que ele voltaria, que tínhamos uma filha, que eu havia vendido tudo por ele. Mas não havia nada. Apenas aquela frase fria: desculpa, eu não consigo mais. Clara, com seus 3 anos recém-completados, me perguntava todos os dias: cadê o papai? E eu não tinha resposta. O que eu diria? Que o pai dela simplesmente decidiu sumir? Que abandonou a gente como quem troca de roupa? O papai está viajando a trabalho, meu amor. Eu mentia, apertando-a contra meu peito para esconder as lágrimas. As ligações para o celular dele caíam direto na caixa postal. Mandei mensagens, dezenas delas, depois centenas. Desde súplicas desesperadas até xingamentos que eu nunca imaginei ser capaz de escrever. Nada. Ele me bloqueou. Fui até a casa da mãe dele, Dona Célia, uma senhora de cabelos grisalhos que sempre me tratou com carinho. Ou pelo menos era o que eu pensava. Célia, pelo amor de Deus, você sabe onde ele está? Implorei na porta da casa dela, no bairro Jardim Atlântico. Ela desviou o olhar. Caroline, o Henrique é um homem adulto. Ele toma as próprias decisões. Ele tem uma filha. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Eu gastei tudo o que tinha para salvar a vida dele. Dona Célia suspirou, com uma expressão que parecia misturar pena e desconforto. Às vezes as coisas não dão certo. Você é nova, vai refazer sua vida. Aquilo me atingiu como um tapa. Ela sabia de alguma coisa e estava me escondendo. Onde ele está? Repeti, mas minha voz agora estava quebrada. Eu não sei, Caroline. E se soubesse, não sei se deveria te contar. Voltei para casa em pedaços. Foi minha amiga Juliana quem descobriu a verdade. Ela apareceu na minha porta numa tarde de sábado, com o rosto fechado e o celular na mão. Você precisa ver isso. Era o Instagram. O perfil era privado, mas Juliana tinha conseguido acesso através de uma conhecida em comum. O nome de usuário: Kátia Fernandes, oficial. E lá estava ele. Henrique, meu Henrique, sorridente, bronzeado, abraçado a uma mulher de cabelos loiros platinados e unhas vermelhas impecáveis. A legenda da foto dizia: finalmente livres para viver nosso amor Hearts. Rolei o feed. Fotos em restaurantes chiques. Viagem para Caldas Novas. Ela usando um relógio que eu reconheci. Era o relógio que eu tinha dado a Henrique no nosso aniversário de casamento. Quem é ela? Perguntei, a voz saindo estranha, distante. Kátia Fernandes. Ela tem uma empresa de fachada. Alguma coisa de consultoria. Juliana hesitou. Carol, tem mais. Parece que eles já estavam juntos há muito tempo. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Enquanto eu vendia meu carro. Enquanto eu pegava ônibus lotado às 5 da manhã. Enquanto eu implorava dinheiro emprestado para pagar o tratamento dele. Ele estava com ela. As peças começaram a se encaixar. As reuniões de trabalho, que se estendiam até tarde. Os fins de semana que ele dizia precisar descansar sozinho. O celular que ele mantinha sempre virado para baixo. Eu não era só a esposa traída. Eu era a idiota que financiou a traição. Os dias que se seguiram foram os piores da minha vida. Chorava no banho para Clara não ver. Perdi peso, perdi o sono. No trabalho, eu funcionava no automático, um robô cumprindo tarefas. Meu chefe, seu Augusto, me chamou na sala dele. Caroline, você precisa de uns dias de folga? Não, respondi rápido demais. Eu preciso trabalhar. Preciso do dinheiro. Ele me olhou com algo parecido com compaixão, mas não insistiu. As dívidas começaram a apertar. O dinheiro que pedi emprestado tinha prazos. Minha irmã Patrícia começou a me cobrar, educadamente no início, depois com irritação. Carol, eu também tenho contas. Quando você vai me pagar? Eu estou tentando, Patty. Você devia processar aquele desgraçado. Processar. A palavra ecoou na minha cabeça. Mas o pior não eram as dívidas. Era o julgamento. As pessoas em Rio Verde começaram a falar. Cidade pequena tem memória grande e língua afiada. Eu ouvia os sussurros no mercado, na igreja, até na escola da Clara. É coitada. O marido fugiu com outra. Ela devia ter percebido. Mulher sempre sabe. Dizem que ela se endividou toda por ele. Que trouxa. Cada comentário era uma facada. Mas o pior era o olhar de pena.
Eu não queria pena. Não queria ser a vítima, a coitadinha que todo mundo olhava com condescendência. Uma noite, depois de colocar Clara para dormir, sentei no chão da sala vazia. Tínhamos vendido o sofá para pagar uma conta de luz atrasada. E olhei para o teto. Pensei em desistir, em me entregar à dor, ao fracasso, à humilhação. Mas então ouvi a respiração suave de Clara no quarto ao lado. Minha filha, minha razão de continuar. E algo mudou dentro de mim. A dor começou a se transformar. Não em aceitação, em raiva. Uma raiva fria, calculada, que queimava devagar como brasa. Henrique achava que podia simplesmente desaparecer? Que não haveria consequências? Ele estava muito enganado. A raiva é um sentimento estranho. Quando você deixa ela te consumir, ela te destrói. Mas quando você a canaliza, ela te transforma em algo que nem você reconhece. Algo mais forte, mais determinado, mais perigoso. Eu decidi não ser mais a vítima. Decidi ser a arquiteta da minha própria justiça. Comecei devagar, meticulosamente. Reuni cada documento que tínhamos em conjunto. Extratos bancários, comprovantes de transferência, recibos de pagamentos do tratamento médico. Tudo que provava que eu tinha sustentado nossa família sozinha nos últimos meses, que eu tinha pagado cada centavo do tratamento dele. Uma tarde, enquanto Clara cochilava, abri o notebook velho que ainda funcionava e criei uma planilha. Cada gasto, cada sacrifício, cada centavo que saiu da minha conta para a conta conjunta que tínhamos. Os números não mentiam. R$127.450. R$127.450. Quase tudo que eu tinha juntado em anos de trabalho. Olhei para aquele número e senti o estômago revirar. Mas foi quando comecei a investigar mais fundo que descobri algo que mudaria tudo. Lembrei que Henrique tinha acesso ao internet banking da nossa conta conjunta no computador. Ele nunca apagava o histórico. Sempre foi desleixado com essas coisas. Acessei o computador que ele havia deixado para trás, um desktop antigo no quartinho que ele usava como escritório. Meu coração batia forte enquanto eu abria a pasta de downloads. Havia arquivos PDF, dezenas deles. Abri o primeiro. Um comprovante de transferência. Para a conta de Kátia Fernandes. Valor: R$15.000. Data: 2 semanas antes de ele receber alta do hospital. Abri outro. E outro. E outro. No total, Henrique havia transferido R$43.000 da nossa conta conjunta. Dinheiro que eu tinha colocado lá para a conta da amante. Enquanto eu vendia meu carro, ele estava financiando a vida de luxo dela. Mas não era só isso. Entre os arquivos, encontrei contratos. Kátia Fernandes era dona de uma empresa chamada KF Consultoria Empresarial. Nos documentos, havia notas fiscais falsas, operações que não faziam sentido, movimentações financeiras suspeitas. Era lavagem de dinheiro. Tinha que ser. E Henrique estava no meio disso tudo. Senti uma mistura de nojo e satisfação. Satisfação porque finalmente eu tinha algo concreto. Algo que poderia usar. Mas eu precisava de ajuda. Não poderia fazer isso sozinha. Procurei Juliana. Ela trabalhava como assistente jurídica num escritório de advocacia em Rio Verde. O escritório do Dr. Mário Teixeira. Um advogado sério. Conhecido por não ter medo de casos complicados. Juliana, eu preciso falar com o Dr. Mário, disse a ela num sussurro, durante o horário de almoço, numa lanchonete perto do trabalho. Sobre o Henrique? Sobre tudo. Ela me olhou por um longo momento, então pegou o celular. Vou marcar para você. Mas, Carol, tem certeza? Isso pode ficar feio. Já está feio, respondi sem hesitar. A consulta foi marcada para a sexta-feira seguinte. Cheguei ao escritório de Dr. Mário com uma pasta cheia de documentos, impressões, comprovantes. Ele era um homem na casa dos 50, cabelos grisalhos, óculos de grau, expressão séria. Senhora Caroline, Juliana me contou um pouco da situação. O que exatamente a senhora quer? Justiça, respondi, colocando a pasta sobre a mesa dele. Quero que ele pague, por tudo. Doutor, Mário abriu a pasta e começou a analisar os documentos. Seu rosto permaneceu neutro, mas vi seu senho franzir algumas vezes. Depois de 15 minutos de silêncio, ele tirou os óculos e me encarou. A senhora tem um caso forte para a pensão alimentícia, abandono material e danos morais. Mas isso aqui, ele apontou para os comprovantes de transferência e os contratos da empresa. Isso é outra coisa. Isso é crime financeiro. Eu sei. Se a senhora denunciar isso à Receita Federal, vai abrir uma investigação. A vida dele e dessa mulher vai virar do avesso. Bom,
Dr. Mário me estudou por um momento, como se estivesse avaliando se eu realmente tinha coragem de ir até o fim. A senhora entende que ele pode te procurar? Tentar te ameaçar? Te convencer a desistir? Ele já me destruiu, Dr. Mário. Não tenho mais nada a perder. Ele assentiu lentamente. Então vamos em frente. Nas semanas seguintes, trabalhamos juntos. Doutor. Mário preparou a ação judicial. Pedido de pensão alimentícia retroativa. Reparação por abandono material e moral, além da divisão de bens. Mesmo que não houvesse mais bens, o princípio era importante. E, paralelamente, preparamos a denúncia para a Receita Federal. Eu compilei cada documento, cada comprovante, cada nota fiscal falsa. Escrevi um relato detalhado de tudo que descobri. Dr. Mário revisou, organizou segundo as exigências legais e então, numa tarde de quinta-feira, apertamos enviar. Naquela noite, deitada na cama, olhei para o teto e senti algo que não sentia há meses. Controle. Eu não estava mais à mercê da vida. Não estava mais esperando que alguém me salvasse ou tivesse pena de mim. Eu tinha tomado as rédeas da minha própria história. E Henrique nem fazia ideia da tempestade que estava prestes a desabar sobre ele. Peguei meu celular e, pela primeira vez em semanas, olhei para o perfil de Kátia no Instagram. A última foto era dos dois em um restaurante italiano. Taças de vinho erguidas, sorrisos largos. A legenda dizia: "A vida é boa quando você está com a pessoa certa." Eu sorri. Um sorriso amargo, frio. "Aproveitem enquanto podem", sussurrei para a tela. A bomba estava armada. Era só questão de tempo. A resposta veio mais rápido do que eu esperava. 3 semanas depois de protocolarmos a denúncia na Receita Federal, Dr. Mário me ligou. Era uma terça-feira de manhã. Eu estava no escritório revisando planilhas de estoque quando o celular vibrou. Caroline. Eles aceitaram a denúncia. A Receita abriu investigação formal contra a KF Consultoria e todas as pessoas físicas envolvidas. Segurei o telefone com mais força, sentindo o coração acelerar. Isso significa que vão investigar cada centavo que entrou e saiu daquela empresa nos últimos 5 anos. Vão bloquear contas, requisitar documentos, quebrar sigilos bancários. Ele fez uma pausa. Caroline, você acendeu um pavio. Agora é só esperar a explosão. Desliguei o telefone e voltei ao trabalho, mas minha mente estava em outro lugar. Imaginei a cara de Henrique quando os agentes da Receita aparecessem. Imaginei Kátia, com suas unhas vermelhas perfeitas, tendo que explicar de onde vinha o dinheiro que ela gastava tão livremente. A primeira explosão aconteceu 2 semanas depois. Eu estava buscando Clara na escolinha quando meu celular tocou. Número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Caroline. A voz era dele. Henrique. Eu não ouvia aquela voz há quase 4 meses. Meu corpo inteiro ficou tenso. Clara puxava minha mão, querendo ir embora, mas eu fiquei parada no meio da calçada. O que você quer? Precisamos conversar. Ele soava nervoso, diferente. A confiança tinha sumido. Você fez uma denúncia? Contra a Kátia? Contra vocês dois. Corrigi, minha voz saindo mais fria do que eu esperava. Carol, pelo amor de Deus, você não entende o que fez. Agora ele soava desesperado. Eles bloquearam todas as contas. A empresa dela está sendo auditada. Eles vão confiscar tudo. Ótimo! Ótimo! Ele quase gritou. Você está louca? Isso vai respingar em mim também. Deveria ter pensado nisso antes de desviar o dinheiro que eu juntei para salvar sua vida. Silêncio. Um silêncio pesado, carregado. Eu estava confuso, Caroline. Estava doente, vulnerável. Vulnerável o suficiente para transferir 43 mil reais para a conta da sua amante? Minha voz tremeu de raiva. Vulnerável o suficiente para abandonar sua filha? A Clara, como ela está? Aquilo me fez explodir. Agora você quer saber? Agora que está com problemas, você lembra que tem uma filha? Clara me olhou assustada, e eu respirei fundo, tentando me controlar. Não me liga mais, Henrique. Fale com meu advogado. Caroline, espera. Desliguei. Minhas mãos tremiam. Clara puxou minha saia. Mamãe, era o papai? Ajoelhei ao lado dela. Segurei seu rostinho pequeno entre minhas mãos. Era, meu amor. Mas está tudo bem. Ele vai voltar? Olhei nos olhos dela, tão parecidos com os dele, e senti uma dor aguda no peito. Não, benzinho. Ele não vai voltar. Naquela noite, depois de colocar Clara para dormir, sentei no sofá que tinha conseguido comprar de segunda mão
e deixei as lágrimas caírem. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de raiva, de alívio, de exaustão, mas também havia algo mais, algo que eu não esperava sentir. Culpa. Será que eu tinha ido longe demais? Será que destruir a vida dele era realmente o que eu queria? Peguei meu celular e, sem pensar muito, abri o Instagram. Não consegui resistir. Precisava ver. O perfil de Kátia estava privado agora, mas através de uma conta falsa que Juliana tinha criado para mim, consegui espiar. As fotos de luxo tinham sumido. A última postagem era de uma semana atrás. Uma foto desfocada do pôr do sol com a legenda "Dias difíceis passam". Eu poderia ter sentido satisfação, mas o que senti foi vazio. A vingança não estava me trazendo paz. Estava apenas cavando um buraco mais fundo dentro de mim. Foi então que a segunda explosão aconteceu. Doutor, Mário me ligou numa sexta à tarde. Caroline, você precisa vir ao escritório. Agora. O que aconteceu? Henrique entrou com uma contestação. E não foi só isso. Ele hesitou. Ele está alegando que você forjou documentos, que as transferências foram feitas com seu consentimento e que a denúncia à Receita foi feita por vingança pessoal, não por motivos legítimos. Senti o sangue gelar. Ele está mentindo. Eu sei. Mas ele contratou um advogado bom e vai tentar virar o jogo. Doutor. Mário suspirou. Caroline, prepare-se. Isso vai ficar feio. A reunião no escritório foi tensa. Dr. Mário me mostrou os documentos que Henrique havia apresentado. Ele alegava que nossa separação foi consensual, que eu sabia das transferências, que tudo era um mal-entendido. Tinha até uma testemunha, a própria mãe dele, Dona Célia. Ele está tentando me fazer parecer a vilã, sussurrei incrédula. É exatamente isso que ele está fazendo, confirmou o Dr. Mário. Mas temos provas suficientes. Vamos contra-atacar. Saí do escritório atordoada. Henrique não só tinha me abandonado, me traído, desviado meu dinheiro. Agora estava tentando me destruir publicamente. Mas algo dentro de mim se recusava a quebrar. Não depois de tudo que eu tinha passado. Não depois de reconstruir minha vida, tijolo por tijolo. Peguei o celular e liguei para Juliana. Ju, preciso de um favor. Preciso de cada pessoa que testemunhou o que eu passei. Cada vizinho que me viu chorando. Cada colega de trabalho que me emprestou dinheiro. Vou provar quem ele realmente é. Conta comigo. Naquela noite, enquanto Clara dormia, sentei à mesa da cozinha e comecei a escrever. Escrevi tudo. Cada detalhe. Cada humilhação. Cada sacrifício. Não para me vitimizar, mas para lembrar a mim mesma por que eu tinha começado essa luta. E enquanto escrevia, percebi algo importante. Isso não era mais sobre Henrique. Era sobre mim. Sobre provar para mim mesma que eu não era fraca. Que eu não ia deixar ninguém me destruir de novo. A guerra tinha apenas começado. E eu estava pronta para vencer. O julgamento foi marcado para uma terça-feira de agosto, no Fórum de Rio Verde. Acordei às 5 da manhã, mesmo sem precisar. Não havia dormido direito. Passei a noite inteira revirando na cama, ensaiando mentalmente o que diria, como me comportaria. Deixei Clara na casa da minha mãe. Ela me abraçou forte antes de eu sair. Vai dar tudo certo, filha. Deus é justo. Eu queria acreditar nisso. Cheguei ao fórum meia hora antes do horário marcado. Dr. Mário já estava lá, com sua pasta de documentos e aquela expressão séria que eu tinha aprendido a reconhecer como confiança. Pronta? Ele perguntou. Pronta. Menti. Quando entrei na sala de audiências, vi Henrique pela primeira vez em 5 meses. Ele estava sentado ao lado do advogado dele, um homem de terno cinza e gravata azul. Henrique estava mais magro, com olheiras profundas, o cabelo mais curto. Nossos olhares se cruzaram por um segundo. Ele desviou primeiro. Kátia não estava lá. Descobri depois que ela tinha feito um acordo com a Receita Federal, entregando informações em troca de redução de pena. Esperta ou covarde. Talvez as duas coisas. A juíza, doutora Mariana Campos, uma mulher de uns 40 e poucos anos, cabelos presos em coque, entrou e todos se levantaram. Ela examinou os documentos em silêncio por alguns minutos que pareceram horas. Podemos começar, disse ela finalmente, ajustando os óculos. O advogado de Henrique falou primeiro. Pintou um quadro de um homem que tinha cometido erros. Sim, mas que estava doente, fragilizado, que tomou decisões ruins sob pressão emocional. Alegou que eu tinha consentido com as transferências, que nossa separação foi amigável no início, e que a denúncia à Receita foi um ato de vingança desproporcional. Cada palavra era uma mentira polida,
embrulhada em jargão jurídico. Então, foi a vez de Dr. Mário. Ele apresentou os documentos, extratos bancários, comprovantes de venda do meu carro, recibos de empréstimos que fiz com familiares e colegas. Mostrou as transferências não autorizadas. Apresentou mensagens de WhatsApp onde eu implorava para Henrique voltar, para ao menos ver a filha. Meritíssima, disse Dr. Mário, sua voz firme e clara. Esta não é uma história de vingança. É uma história de abandono, de um homem que permitiu que sua esposa se sacrificasse até a última gota para salvá-lo, e que, no momento em que foi curado, simplesmente desapareceu, levando consigo o dinheiro dela, sua dignidade, e abandonando uma criança de 3 anos. Ele fez uma pausa, deixando as palavras respirarem. A denúncia à Receita Federal não foi vingança, foi justiça, porque quando minha cliente descobriu para onde seu dinheiro tinha ido, descobriu também um esquema de lavagem de dinheiro, que prejudicava não só a ela, mas a toda a sociedade. Senti os olhos da juíza em mim. Ela me estudava, tentando ler além das palavras. Senhora Caroline, disse ela, gostaria de acrescentar algo? Meu coração disparou. Dr. Mário tinha me preparado para isso, mas de repente todas as palavras que eu tinha ensaiado desapareceram. Levantei, as pernas tremendo. Comecei, a voz falhando. Respirei fundo. Meritíssima, eu não quero destruir ninguém. Nunca quis. Eu só queria uma família. Queria que minha filha tivesse um pai presente. Quando o Henrique adoeceu, eu não pensei 2 vezes. Vendi tudo. Me endividei, porque era isso que se fazia por quem a gente ama. Olhei para Henrique. Ele estava olhando para as próprias mãos. Mas ele não me amava. E tudo bem. Dói, mas tudo bem. O que não é tudo bem é abandonar uma criança. É roubar o futuro de alguém que confiou em você. Minha voz ficou mais firme. Eu não fiz a denúncia por vingança. Fiz porque descobri que o dinheiro que eu saquei das minhas economias, que eu pedi emprestado da minha família, estava financiando um crime. E eu não podia simplesmente fingir que não sabia. Sentei. Minhas mãos estavam geladas. A juíza fez mais algumas perguntas. Ouviu as testemunhas. Minha irmã Patrícia, que confirmou o empréstimo, meu ex-chefe, que confirmou a venda do carro, uma vizinha que testemunhou meu estado emocional após o abandono. Depois, silêncio. Vou analisar o processo e dar minha sentença em 15 dias, disse doutora Mariana. Aqueles 15 dias foram os mais longos da minha vida. Mas quando a sentença chegou, foi tudo o que eu esperava. E mais. Henrique foi condenado a pagar pensão alimentícia retroativa e mensal para Clara. Foi condenado a pagar danos morais no valor de R$50 mil. E devido ao envolvimento no esquema de lavagem de dinheiro, teve seus bens bloqueados até a conclusão do processo criminal da Receita Federal. Kátia perdeu a empresa. Os bens foram confiscados. A investigação revelou que ela estava envolvida em fraudes fiscais há anos. Henrique tentou me procurar depois da sentença. Mandou mensagens pedindo para conversarmos, dizendo que queria reconstruir uma ponte com Clara, que estava arrependido. Mas eu não respondi. Não porque eu quisesse vingança, mas porque finalmente entendi que algumas pontes não devem ser reconstruídas. Algumas pontes precisam ser queimadas para você poder seguir em frente. 6 meses depois, consegui a promoção que estava buscando, supervisora administrativa. Com um salário melhor, mudei para um apartamento maior. Clara começou em uma escola nova, onde fez amigos e voltou a sorrir livremente. Eu mesma voltei a sorrir. Uma noite, depois de colocar Clara para dormir, sentei na varanda do apartamento novo e olhei para a cidade. Rio Verde brilhava com suas luzes tímidas, pacata e familiar. Peguei meu celular e, pela última vez, abri o Instagram de Kátia. O perfil tinha sido deletado. Abri então o perfil de Henrique, também sumido. Bloqueei ambos, e dessa vez foi definitivo, porque eu tinha aprendido a lição mais importante. A melhor vingança não é destruir quem te machucou, é reconstruir quem você é sem eles. Clara me chamou do quarto. Mamãe, vem aqui. Levantei, guardei o celular e fui até ela. Estava sentada na cama, segurando o ursinho de pelúcia que eu tinha comprado na semana anterior. Você está feliz, mamãe? A pergunta me pegou de surpresa. Olhei para minha filha, seus olhos grandes e curiosos, e percebi que sim, pela primeira vez em muito tempo, eu estava feliz. Estou, meu amor, estou muito feliz. E era verdade. Toda ferida que a vida tinha aberto em mim tinha virado cicatriz.
E cada cicatriz era uma prova de que eu tinha sobrevivido, lutado, vencido. Não porque eu destruí Henrique, mas porque eu me reconstruí. E essa, percebi finalmente, era a verdadeira vitória. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.